Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria estarmos reunidos para mais uma vez ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor. E hoje o desafio que me foi proposto é pregar os capítulos 18 e 19 do livro do profeta Jeremias. Então, a mensagem de hoje estará baseada nos capítulos 18 e 19 do profeta Jeremias. Eu vou ler com os irmãos alguns versículos, nós não iremos ler todo o texto dos dois capítulos, mas eu gostaria de ler alguns versículos, a começar pelo início do capítulo 18, em que nos diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andamos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Vamos pular um trecho e ir para o capítulo 19. Quero ler alguns versículos no capítulo 19, que nos diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Verso de número 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Verso 14. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde eu enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Podemos assentar. Meus irmãos, chegamos no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, e esse capítulo é um capítulo que todo aquele que é cristão há algum tempo, por certo, já ouviu pregações, já ouviu canções, já ouviu este texto por diversas vezes. Eu ouso dizer que talvez seja um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Jeremias. Eu me lembro de hinos, eu me lembro de sermões que eu ouvi,
E invariavelmente, quando ouvimos algum sermão sobre este capítulo, geralmente ouvimos algo mais ou menos no sentido de que Deus manda o profeta Jeremias descer à casa do oleiro, dizendo que nós devemos ter humildade. Nós ouvimos dizer que Deus, assim como molda o vaso, nós somos moldados, nós somos edificados, nós somos trabalhados pelo Senhor. Embora essas não sejam verdades bíblicas, e a Bíblia fala sobre humildade, a Bíblia fala que Deus nos molda, a Bíblia fala que Deus nos aperfeiçoa, a Bíblia fala que Deus nos santifica, não é essa a verdade deste texto. Este texto, como nós lemos, é um texto de juízo, é um texto de julgamento. Não é algo bonitinho dizendo que Deus está nos preparando, está nos refinando, está nos enchendo do seu Espírito. Não é tampouco uma mensagem genérica sobre humildade, não. Ao longo do capítulo 18 e 19 do profeta Jeremias, o que nós temos é um texto que fala sobre o juízo de Deus. É um texto que fala sobre um mal que Deus traria ao povo de Judá, e nós sabemos que este mal consiste na invasão dos exércitos da Babilônia, que iam destruir a cidade de Jerusalém, que iam fazer o seu povo cativo. Então, quando nós olhamos para este texto de Jeremias, muitas vezes nós temos que nos esquecer de muito daquilo que nós já ouvimos. Não é uma visão bela, não é uma visão agradável, não é uma visão romântica de um vaso nas mãos de oleiro, né, tal como no filme Ghost. Não é nada disso que está sendo tratado neste texto. A visão é de juízo, a visão é de julgamento, e a ideia por trás desse texto é que Deus, ele é soberano sobre indivíduos e nações. E a mão de Deus, ela molda aquele que se submete, mas despedaça aqueles que em dureza rejeitam o seu amor, a sua graça e a sua palavra. O texto começa com uma situação interessante. A Bíblia diz que o Senhor fala com o profeta Jeremias e ordena que Jeremias vá até a casa do oleiro. Percebam que Jeremias não está indo à casa do oleiro para pregar, mas é lá na casa do oleiro que ele receberá a palavra da parte de Deus. Quando ele chega à casa do oleiro, e percebam, apesar de ser algo distante da nossa realidade, era uma profissão relativamente comum no mundo antigo. Essa profissão de oleiro, que trabalhava com barro, que fazia os vasos, que fazia diversas obras de arte, diversos utensílios, era uma profissão relativamente comum na época. Então Jeremias vai até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro ele observa esse profissional fazendo uma de suas obras. Ele trabalhava geralmente com duas rodas, uma roda embaixo e outra roda em cima. A roda de baixo ele movimentava com a perna, e a roda de cima era onde se prendia o barro e onde ele pegava e dava forma àquele objeto que ele pretendia fazer. E nos diz a Bíblia que Jeremias fica ali observando o trabalho do oleiro. E o oleiro está manejando aquele barro, e na medida em que ele maneja e vai dando forma, nos diz a palavra de Deus, que esse barro ele se estraga na mão do oleiro. O oleiro, ele não consegue dar a forma que ele tentava dar a este barro. E imediatamente ele transforma novamente aquele projeto de vaso, de novo numa substância informe, de novo num monte de barro, e começa novamente a dar forma, segundo bem lhe pareceu. E nesse momento Deus fala com o profeta Jeremias, no verso de número 5, quando nos diz a palavra de Deus, que vem a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderei eu, verso de número 6, fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, este capítulo 18, como eu disse,
Deus se dispõe, e é algo que é frequente aqui no livro do profeta Jeremias, Deus se dispõe a revisar os seus planos de juízo contra os habitantes de Judá, se tão somente eles se arrependessem e obedecessem a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que não foi esse o caminho que eles seguiram. A Bíblia vai dizer que não foi essa a escolha do povo. Ao longo deste capítulo, nós temos pelo menos 4 temas principais que vão delinear a estrutura deste capítulo. Em primeiro lugar, se os habitantes de Jerusalém ouvirem e se arrependerem, ouvirem a palavra de Deus e se arrependerem, Deus cancelará seus planos de juízo contra eles. Em segundo lugar, o povo de Judá e de Jerusalém rejeita a oferta de Deus e adota o seu próprio plano. Em terceiro momento, a rejeição da oferta divina, da graça e da misericórdia é apresentada como uma atitude obstinada e irracional. E por fim, a rejeição do povo à oferta divina da graça é acompanhada pela hostilidade ao profeta de Deus, o mesmo profeta que está tentando interceder pelo povo. Percebam que o verso 7 ao verso 9 é fundamental para dar interpretação deste texto de Jeremias. Olha o que nos diz a palavra de Deus. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Percebam, meus irmãos, que a ideia, e essa ideia é a ideia que está por trás do verso 1 ao verso 11, é que assim como o oleiro mudou os planos para aquele vaso de barro, assim também Deus poderia mudar os planos de juízo que tinha para com o povo de Judá, se houvesse um arrependimento e a obediência. A ideia não é que Deus se arrepende no sentido humano da expressão. Não é que Deus simplesmente muda a sua forma de ser, a sua forma de agir. Não, Deus é imutável. A ideia é que se a nação se arrependesse, se houvesse uma resposta por parte do povo de Judá, Deus mudaria os seus planos de juízo. A Bíblia mostra isso de forma muito clara no exemplo que nós temos do profeta Jonas. A Bíblia nos mostra que Deus manda o profeta advertir a cidade de Nínive de que haveria uma destruição, de que haveria o juízo da parte de Deus. E Jonas, a contragosto e contra a sua vontade, ele traz esta mensagem de juízo, dizendo que dentro de 3 dias Nínive seria subvertida. A Bíblia nos mostra esse exemplo. A Bíblia nos diz que quando aquela região, quando Nínive ouve a palavra do Senhor, a palavra de juízo, e eles se arrependem, Deus também deixa de enviar o juízo contra aquele povo. É mais ou menos nesse sentido que Deus está falando com o povo de Judá. É mais ou menos um último aviso, um último chamado ao arrependimento, um último chamado a uma atitude por parte deste povo. Deus, que já estava movimentando as peças para trazer juízo ao seu povo, Deus lhes diz, e percebam, não é sem razão, essa expressão que é usada no verso 7, e que é usada também no verso de número 9, ela é usada logo no início, no chamado do profeta Jeremias. Arrancar, derrubar, destruir, é a mesma expressão do chamado de Jeremias. Deus está dizendo que o seu juízo, a sua condenação, a sua mão em termos de juízo e de condenação estaria sobre o seu povo por causa da atitude rebelde de Judá, por causa da atitude rebelde de Jerusalém. E essa atitude, ela era responsável pelo juízo de Deus. Ela era responsável pela ação de Deus julgadora, e Deus avisa o povo que
por mais que essa reação merecesse um juízo da sua parte, se houvesse arrependimento e conversão, haveria também esperança de restauração da parte de Deus. De igual forma, Deus também nos diz, verso 9 e 10, que se houvesse uma palavra de bênção a respeito de uma nação ou de um povo, e esse povo passasse a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, também Deus não faria o bem que havia prometido. Percebam, meus irmãos, que isso aqui nada mais é do que aquilo que a própria palavra de Deus vai nos dizer em Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos prometidas à nação de Israel, elas eram bênçãos advindas da aliança firmada com Deus. E Deus é muito claro no livro de Deuteronômio ao dizer que a obediência resultaria em bênção e a desobediência resultaria em maldição. Percebam, meus irmãos, que várias das situações citadas aqui pelo profeta Jeremias, citadas aqui no livro de Jeremias, são as mesmas que a palavra de Deus nos mostra em Deuteronômio capítulo 28. Ou seja, a destruição da nação, a dispersão do povo judeu, até mesmo a situação envolvendo o canibalismo, que é citado no capítulo 19, ela é expressamente mencionada no capítulo 28 de Deuteronômio. Ou seja, Deus está relembrando ao povo o pacto, a aliança que havia firmado com Deus, e está dizendo: eu sou um Deus que cumpre a aliança. Tanto as bênçãos da aliança estão vigentes, quanto as maldições da aliança também, a depender da posição e da resposta do povo de Deus à sua palavra. Portanto, não é tanto uma ideia de mudança de Deus, mas é uma mudança de tratamento decorrente do comportamento do povo. Essa é a ideia por trás do texto. E percebam aqui, meus irmãos, que quando isso acontece, o povo que ouve a mensagem, está no verso de número 11, ele simplesmente não dá atenção à palavra de Deus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor aqui no verso de número 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. É um último apelo. É um último apelo da parte de Deus para que o povo se voltasse para Ele. E quando eu ouço aqui essa palavra, corrigir, convertei-vos do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos, eu não consigo deixar de fazer uma relação com o próprio direito. Dentro do direito, quando uma petição inicial, quando se provoca a tutela jurisdicional e há um problema na petição, sai um despacho do juiz, geralmente determinando para nós emendarmos a petição inicial. Emendar é fazer uma correção, é fazer um ajuste. E é isso que Deus diz e ordena que o povo faça. Emendem os vossos caminhos e as vossas ações, ou seja, está tudo errado, a forma como vocês estão agindo, a forma como vocês estão se portando. E que forma é essa, Isaac? Essa forma já foi exaustivamente trabalhada aqui na série. A idolatria, a corrupção, a perversão da justiça e do juízo, até mesmo a idolatria num ponto do próprio povo de Deus oferecer os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses falsos, adorar as estrelas, a astrologia. Tudo isso era uma realidade naquela nação, e Deus está chamando o povo da aliança para arrependimento, para que emendasse os seus caminhos, para que tomasse uma atitude diante de Deus. Então, a palavra de Deus é: emende os vossos caminhos, se arrependam, emende os vossos corações. Porque se o meu povo se converter da sua maldade,
eu também mudarei os planos que eu tenho com ele. Essa é a mensagem dos 11 primeiros versículos do livro do profeta Jeremias. Porém, aqui do verso 12 ao 17, esse barro, que é o povo de Deus, se recusa a ser moldado pelo Senhor. Há uma obstinação do coração. É isso que vai tratar o verso 12 a 17. A resposta do povo para Jeremias é: não há esperança, nós vamos andar nos nossos próprios projetos. E vejam aqui, meus irmãos, eu anotei aqui no meu esboço o verso 12 como ele está descrito na Nova Versão Transformadora. Talvez aqui a gente perca um pouco o impacto na Almeida Revista Atualizada, mas a Nova Versão Transformadora traz de forma muito clara este texto ao dizer assim: não perca o seu tempo, o povo respondeu. O povo responde para Jeremias quando Jeremias prega: não perca o seu tempo, continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Jeremias prega como que uma última advertência da parte de Deus, dizendo: ainda há esperança, se vocês se arrependerem, eu não trarei o mal que eu prometi trazer. Mas o povo sequer fica abalado com a mensagem do profeta Jeremias. O povo diz: olha, profeta, não perca o seu tempo. Nós vamos continuar a viver como a gente quer, a seguir os nossos desejos. O pastor Rodrigo disse no domingo passado que um conselho que o próprio diabo poderia oferecer é o seguir o seu coração. É tão falado isso hoje em dia, né? Você precisa seguir o seu coração, você precisa seguir os desejos do seu coração. Esse é um conselho maligno, esse é um conselho perverso, esse é um conselho que nos leva para um caminho de destruição. E o povo estava exatamente desta forma, dizendo: não perca o tempo, profeta, nós vamos continuar vivendo do nosso jeito. Não tem como deixar de me lembrar de uma música que há muito tempo atrás fez muito sucesso. Que é: não estou nem aí, não estou nem ali. Não adianta falar que eu não vou ouvir. O povo diz para o profeta Jeremias basicamente isso. Não adianta falar que eu não vou ouvir, eu não estou nem aí. Nós vamos seguir os nossos desejos. E percebam, meus irmãos, e eu vou ler aqui do verso 13, do verso de número 13 ao verso de número 14. Eu quero ler na Nova Versão Transformadora, porque eu acho que vai captar bem a ideia do texto, quando diz assim a palavra de Deus: portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre outras nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer dos altos dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Percebam, meus irmãos, que há um pecado de obstinação. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer que eles abandonaram as veredas antigas, que rejeitaram a fonte viva, cometendo loucura espiritual. E há um juízo de Deus por conta disso. E o juízo consiste em desolação, vergonha e dispersão, versos 16 e 17. Quando Deus, a partir do verso de número 13, e principalmente no verso de número 14, Deus vai mostrar que a falta de fé da nação e a deslealdade, elas são diretamente contrastadas com a constância da natureza. Enquanto a natureza se comporta de maneira constante e confiável, o comportamento de Judá é bastante inconsistente, é irracional. Enquanto a natureza é previsível e atende à ordem do Senhor, o povo age de forma irracional, de forma diametralmente oposta àquilo que se espera do povo da aliança. A natureza obedece à voz de Deus. Os rios correm para onde eles devem correr, porém o povo do Senhor não responde adequadamente
a palavra de Deus. No verso 15, e eu vou seguir aqui com a nova versão transformadora, vai dizer: meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Portanto, a sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Percebam aqui, irmãos. Percebam que diante da mensagem de advertência que Deus dá àquele povo, diante da advertência clara de Deus, dizendo que cumpriria as maldições do pacto previstas no capítulo 28 de Deuteronômio, que Deus agiria com juízo naquele povo. Diante de tudo isso, a reação do povo é uma reação não só de hostilidade, mas eu poderia dizer, nós temos uma hostilidade, mas até mesmo é uma reação de indiferença, ao dizer que o profeta estava perdendo o seu tempo. A reação do povo é de dizer: não importa aquilo que você nos diga, nós continuaremos vivendo da forma como nós estamos vivendo. E aqui a consequência, verso de número 15, que mostra o que o povo fez: queimando incenso para ídolos, abandonando o Senhor. O verso de número 16 vai mostrar a consequência disso, que a terra ficaria desolada, seria um monumento à tolice do povo de Deus. E uma das consequências da apostasia, isso é previsto na palavra de Deus, é que a terra aqui para o povo de Israel era uma herança nacional. A terra estava diretamente vinculada ao pacto. O pacto que Deus seria o Deus do povo de Israel e daria uma terra para eles. Portanto, o fato da terra estar desolada, do fato da terra sofrer desastres naturais, é uma consequência da apostasia do povo de Deus. Isso também é refrisado, por exemplo, não vou citar aqui, mas em Amós 4, 5 a 10. As consequências que o pecado do povo tinha sobre a terra, sobre o juízo de Deus na terra prometida. E aqui no verso de número 17, outra consequência, também prevista no capítulo 28 de Deuteronômio: espalharei o meu povo diante dos seus inimigos, como o vento leste espalha o pó, darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. A ideia aqui é que o juízo de Deus viria, e quando esse juízo chegasse, já seria tarde para clamar por misericórdia. Quando esse juízo atingisse a nação de Judá, já não haveria mais tempo para misericórdia. E vejam como é forte a linguagem no verso 17. Ele diz: darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer assim: mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Ou seja, Deus está dizendo: chegará um dia que o juízo virá, e nesse dia não adianta clamar, nesse dia não adianta pedir socorro, nesse dia vocês não verão mais o meu rosto, mas me verão pelas costas. Eu não os ajudarei. Essa é a palavra que Deus manda para o povo. E percebam, meus irmãos, que o povo, diante desta palavra, uma palavra séria, uma palavra dura da parte de Deus, do verso de número 18 ao verso de número 23, vai falar que o povo se volta contra o profeta. O povo não apenas rejeita a mensagem, mas o povo rejeita também o próprio profeta Jeremias. Aqui a rebelião chega no seu ponto máximo. Verso de número 18 nos diz que eles tentam agora não apenas rejeitar a palavra de Deus, mas tramam destruir o mensageiro, o profeta. Verso de número 18:
Então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias. A situação do povo era tão triste, a situação do povo era tão dramática, que o profeta que desejava o bem do povo, que pregava o juízo, visando sempre o arrependimento, do profeta que queria a restauração da sua nação, ele agora passa a ser alvo de ódio por conta da mensagem que ele pregava para a nação de Judá. E eles agora tramam destruir, tramam matar, tramam atingir o profeta. Vejam o que nos diz a própria palavra de Deus. O verso 18 aqui é muito claro nisso. E eles continuam: porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho aos sábios, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Que ação! Qual que é essa estratégia? Firamo-lo com a língua. É desacreditar o profeta, é calar o profeta, é neutralizar a sua influência. A ideia que eles tinham era calar o profeta. Nós vamos ver no domingo seguinte que essa mensagem do profeta vai custar sua liberdade. Ele vai ser preso por conta desta pregação, por conta desta mensagem. A liderança do povo diz: não, vamos ter que dar um jeito. Vamos ter que fazer algo. Vamos ter que atingir o profeta. Ao ponto que Jeremias ele acaba ficando transtornado com isso. Mas vejam, meus irmãos, eles começam a dizer: não, nós vamos continuar, não vai faltar lei ao sacerdote, não vai continuar conselho ao sábio, nem palavra ao profeta. Que ideia está por trás deste texto? A nação está dizendo: se a gente calar esse profeta, se a gente acabar com ele, se a gente acabar com a influência dele, com a voz dele, com a mensagem dele, nós vamos continuar tendo o sistema de culto, a nossa liturgia intacta. Não é ele o único sacerdote, não é ele o único profeta, vai continuar tendo profetas, continuará tendo sacerdotes, o culto continuará. Essa história de juízo é uma baboseira. Eles não estavam dando a mínima credibilidade ao profeta. Eles não estavam dando mínima ideia, não estavam dando mínimo, não estavam dando nada de atenção àquilo que o profeta estava falando. Em outras palavras, é como diz de fato o verso de número 12, é como se ele estivesse dizendo: não perca o seu tempo, porque nós não vamos ouvir. E vejam a reação de Jeremias. Eu não vou ler todos esses versos, de 19 ao 23. Ele primeiro se apega, ele apela para Deus: olha para mim, Senhor. E ele expressa uma dor, verso 20. Acaso se paga o mal com o bem? O que o profeta está dizendo? Senhor, eu estou pregando a tua palavra, eu estou anunciando os teus juízos, eu intercedi por este povo. E o que eles querem fazer é pagar o bem que eu fiz para eles, que é alertar a nação e procurar evitar o juízo que é iminente. Eles pagam o bem que eu fiz com o mal. E diante disso, isso transtorna o profeta, de tal forma que ele clama por justiça. Verso de número 23. É desconcertante, porque Jeremias passa a clamar para que Deus não perdoe mais os pecados da nação de Judá. Jeremias é tão confrontado com aquela situação, ele se sente tão deprimido diante daquele fato, diante da oposição que ele enfrenta, diante de uma liderança que queria calar a sua voz, que ele pede: Deus, faz juízo. E aqui, meus irmãos, Jeremias não apenas é confrontado por este povo, mas eu creio que ele toma um pouco da dor do próprio Deus,
que estava sendo vilipendiado, da própria palavra de Deus que estava sendo desacreditada, do próprio povo de Deus que estava completamente descaracterizado. E quando nós olhamos um profeta chegando a pedir juízo para o povo, a única cena que me veio na mente, semelhante a essa, e talvez vocês vão se lembrar, que é a cena lá do livro do profeta, do livro de Apocalipse, quando a Bíblia nos fala da alma dos santos sob o trono de Deus, clamando por juízo, por intervenção, para que Deus viesse a julgar a Babilônia, julgar aquela meretriz, como diz no livro do profeta Apocalipse. Mais ou menos parecido com isso é o que o profeta Jeremias faz, diante de tanta maldade, diante de tanto pecado, diante de tanta indiferença para com a palavra do Senhor. E o pior, aquele culto idólatra que eles estavam adotando, estava sendo adotado de forma concomitante ao culto do Senhor. O povo podia ir no templo e no dia seguinte queimar um filho a Baal. Essa era a situação. Ao mesmo tempo que estavam no templo, estavam pervertendo a justiça e o juízo, estavam maltratando os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, coisa que a lei de Deus protegia. Ou seja, a atitude deles era completamente incompatível, mas eles, em toda aquela situação, achavam que tudo estava bem e tudo estava legal. E aqui nós entramos no capítulo de número 19. E aqui no capítulo de número 19, a figura muda. Ainda é a cena do vaso, ainda é a cena de um oleiro, mas agora nós vemos o vaso quebrado. E aqui, meus irmãos, nós temos uma ideia central, que alguns comportamentos pecaminosos são tão maus e persistentes que Deus se enfurece e reage com um juízo terrível. Aqui nós temos 3 coisas que vão perpassar todo o capítulo de número 19. 3 ideias centrais, tem 3 temas principais. Em primeiro lugar, Jeremias quebra o vaso para simbolizar a destruição vindoura de Jerusalém. Aqui o vaso é um símbolo que aponta para o juízo que vai atingir a cidade de Jerusalém. Em segundo lugar, a idolatria, principalmente a que envolve o sacrifício infantil, trará a ira de Deus e o juízo contra Jerusalém. E em terceiro lugar, Deus descreve a destruição vindoura de Jerusalém na forma de justiça poética, em que o castigo corresponde ao crime. Percebam que em Jeremias 18, a mensagem de Deus, a mensagem que Deus fala aos habitantes de Judá e de Jerusalém, é que se eles tão somente se arrependessem e se voltassem para Deus, Ele poderia remoldá-los, fazer algo útil e bom. O barro ainda estava mole, ainda era maleável. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles não se arrependeram. E o tema aqui do oleiro continua no capítulo 19. E agora chegou um momento em que não há mais salvação para aquele vaso. Não há mais como remoldar o vaso. Agora o que resta é quebrar o vaso endurecido. E é exatamente essa figura extraída da função, da atividade do oleiro, porque o vaso, o barro, enquanto está molhado, enquanto ele está úmido, enquanto tem água suficiente, ele é facilmente moldado, ele é facilmente trabalhado. Porém, depois que ele vai para o forno e ele atinge a sua forma final, o que resta é ele ser quebrado e despedaçado. E a partir do momento em que ele é despedaçado em vários pedaços, não existe mais como consertar, não existe mais como colar esse vaso. Essa é a ideia por trás do capítulo 19. E aqui a demonstração simbólica de Jeremias. E essa palavra que vai resultar, como eu disse, na sua prisão. Deus ordena que Jeremias compre uma botija e vá ao vale de Inom. Percebam, assim diz o Senhor: vai e compre uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões dos sacerdotes. E aqui surge uma pergunta
pode ser meio óbvia, como, nas circunstâncias em que Jeremias se encontrava, como ele consegue reunir os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. Ele não era uma pessoa muito popular. Ele não era uma pessoa muito benquista. Ao contrário, o que a palavra de Deus nos diz é que queriam matá-lo, queriam abafar sua voz, queriam acabar com a influência do seu ministério. Então, por que essas pessoas aceitam acompanhar Jeremias? E aqui eu não chego a outra conclusão, senão de que eles foram justamente para servir de testemunha e poder dar o seu voto lá quando Jeremias fosse preso e julgado. Eles queriam achar alguma coisa contra Jeremias. Eles queriam achar elementos para que pudessem condená-lo. E Jeremias reúne esses líderes, reúne essas pessoas e eles vão até o vale do filho de Inom. E aqui a pesquisa que eu fiz é que ninguém sabe ao certo onde ficava esse local, mas é provável que logo depois do portão ficava um lugar em que jogavam o entulho dos vasos quebrados. Esse portão ele não ficava longe da região onde costumava reunir os oleiros, onde eles trabalhavam em suas obras de arte. E provavelmente naquela região se jogavam entulhos de vasos quebrados e também esterco. Essa é uma espécie de depósito de lixo. Mas ao alcance desse local estava a região de Tofete, que é onde a Bíblia nos diz que estavam os altares pagãos que o povo havia construído. Percebam, meus irmãos, como a palavra de Deus vai ser dura agora nesse ponto. Verso de número 11, eu não vou seguir verso por verso. Verso de número 11 vai falar do juízo de Deus. Assim, nos diz a palavra de Deus, quebrarei este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. E a palavra de Deus vai apontar algumas razões para o juízo. E eu vou citá-las. Dentre as razões para o juízo, a apostasia, verso de número 4. A palavra vai dizer, porquanto me deixaram e profanaram este lugar. Segundo lugar, também no verso de número 4, vai nos dizer que uma das razões do juízo era a idolatria. Eles queimavam incenso a outros deuses. Verso de número 5 vai dizer que outra das razões para o juízo de Deus era o morticínio das crianças nos cultos idólatras que o povo oferecia. Sangue inocente, sacrifício das crianças. As crianças eram oferecidas como sacrifícios a Baal. E essa também era uma das razões para o juízo. E no que resultaria esse juízo de Deus? Verso de número 7 a 9, como verso de número 11 a 13, vai falar em algumas das ações de Deus e algumas das consequências desse juízo, dentre elas fome, canibalismo, morte, destruição e profanação. A cena é a de um filme de terror. A cena que o profeta Jeremias apresenta é de um filme de terror. A apostasia, a idolatria, o morticínio de crianças teriam uma consequência. Meus irmãos, Deus não é inerte à maldade que se pratica no mundo. Deus não é inerte ao pecado. Deus não é inerte à maldade humana. Haverá um dia em que o juízo de Deus cairá sobre os ímpios. Haverá um dia em que o juízo de Deus cairá sobre aqueles que praticam maldade. Haverá um dia em que o juízo de Deus cairá sobre aqueles que não escutam, não dão razão, não dão espaço à mensagem do Evangelho. E a palavra de Deus está mostrando que para aquele povo o momento do juízo estava chegando. E se não houvesse uma mudança de atitude, como nos diz no capítulo 18, se eles seguissem os seus próprios caminhos, no capítulo 19,
o profeta é muito claro, aquele vaso que simbolizava o povo de Deus, a nação de Judá, que estava afastada de Deus, seria quebrado, seria despedaçado, seria alvo do juízo de Deus. E depois de trazer esta mensagem aos líderes do povo, que acompanham Jeremias até aquele local, imagina só, o local onde eles foram. Era um lixão. Era um grande lixão. Deus traz a palavra de juízo no verso 11, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. O ato que Jeremias faz é um ato simbólico. Quando ele pega e quebra, destrói aquele vaso. Imagine só, não era algo muito resistente. Jogar um vaso de barro no chão, ele vira vários caquinhos. E Deus está dizendo, é isso que vai acontecer com a nação de Judá. E depois que Jeremias fala isso, depois que Jeremias diz tudo isso, de novo ele volta a dizer, no verso de número 13, o motivo, a idolatria, a maldade, a apostasia. No verso de número 14, a Bíblia diz que Deus fala para Jeremias, e agora para o templo, para a casa do Senhor. Percebam que no primeiro lugar, nesse lixão que Jeremias fala, ele está acompanhado pelos líderes do povo. Ele está acompanhado pelos líderes dos anciãos, pelos líderes dos sacerdotes. Quem ouve a mensagem é a liderança. Porém agora, no verso de número 14 e 15, Deus ordena que Jeremias pregue a mesma mensagem para todo o povo. E agora ele prega esta mesma mensagem não mais no lixão, mas ele prega a mesma mensagem no templo, na casa de Deus. Verso de número 14, voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Vejam que não é nem um pouco romântico como nós costumávamos ouvir muitas vezes esse sermão do capítulo 18 e 19. A mensagem é de um juízo iminente. O vaso está nas mãos do oleiro. Aqui deveria infundir muito mais temor no povo do que um sentimento de ternura. A mensagem era para infundir temor, é para chamar o povo sobre um juízo que estava chegando. E aqui no capítulo 19, a mensagem se torna ainda mais dura. Agora não é mais um vaso que está sendo moldado, já é um vaso pronto, endurecido, não é mais maleável. E agora a única alternativa é quebrar esse vaso. É destruir esse vaso. E diante disso, meus irmãos, eu trouxe algumas aplicações. Parece tão distante, muitas vezes, esse texto das nossas vidas, da nossa realidade. Eu mesmo nunca vi na minha vida o trabalho de um oleiro trabalhando no barro. Eu nem sei. Eu só li sobre isso. Eu sei que tem duas rodas porque eu li. Eu estudei como era o ofício. Mas é uma imagem muito familiar para o auditório original do profeta Jeremias. Era uma profissão comum naquela época. E a mensagem de Deus era uma mensagem séria. A mensagem de Deus é uma mensagem de arrependimento e de juízo. E quais são as aplicações que nós temos diante deste texto? Eu
separei 5 aplicações. A primeira aplicação é que Deus é o oleiro soberano e santo. Submeta-se. Você não é oleiro, você não é o barro. E assim como o nosso coração não é um guia confiável, assim como seguir o coração é uma mentira maligna, assim também a frase popular nos dias de hoje, que você vai achar em quase todo livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, que vai dizer: eu sou o capitão do meu destino, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o senhor do meu destino. Não, 1000 vezes não. Você não é senhor de nada. Você é um barro nas mãos do oleiro. O homem mais poderoso do mundo em sua época, Nabucodonosor, que achava que era grande coisa, bastou Deus fazer assim, e ele pastou como bicho. Ele perdeu o entendimento, ficou louquinho da Silva. Ele achava que era senhor do seu destino. Ele achava que controlava os reinos deste mundo. Deus, nananina, não. Se eu fizer assim, você perde toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua pompa. Vai pastar como um bicho no capim, até reconhecer que eu sou Deus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando retomou o entendimento é dizer: não, é só ele que opera nos exércitos dos céus e nos moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem lhe dizer o que fazes. Você é barro, Deus é oleiro. A soberania de Deus não é teórica, irmãos, mas é pessoal, prática e urgente. E aqui a mensagem é que enquanto o torno gira a graça, Deus deseja corações quebrantados, submissos e moldáveis. Em segundo lugar, o pecado endurece, e o endurecimento leva a esse ato de quebrar, de juízo, de julgamento de Deus. Quem rejeita a palavra e insiste no pecado, vai se endurecendo progressivamente. O livro de Provérbios tem um dos textos que eu acho uma das palavras mais duras das Escrituras, que diz que aquele que é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz será destruído de repente, sem que haja cura. O pecado endurece o nosso coração. Toda vez que deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus, nós vamos ficando mais e mais duros, mais e mais sujeitos ao juízo de Deus, e chegará um ponto em que Deus entrega esse vaso para quebrar. Terceiro lugar, e aqui, meus irmãos, não é algo que eu extraio do texto, mas do contexto bíblico mais amplo. Cristo Jesus é o vaso perfeito que foi quebrado em nosso lugar. Hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor. E a ceia aponta para um vaso que era perfeito, não tinha defeito nenhum. Pensa num vaso bonito, perfeito, sem defeito. Mas esse vaso foi quebrado, nos diz a palavra de Deus, no nosso lugar. O juízo que Jeremias anunciou caiu espiritualmente sobre a cruz de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53:5 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A cruz é o nosso Hinom, o nosso vale da matança, onde o Filho de Deus foi esmagado em nosso lugar. O cálice da ira era nosso, mas ele foi quem bebeu até a última gota. Diante disso, quarto lugar, penúltima aplicação, o Evangelho nos clama: volte ao torno. Volte ao torno antes que seja tarde. Enquanto o torno gira, enquanto aquela massa não foi para o forno, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de restauração, ainda é tempo de perdão. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia de render-se ao oleiro. Eu gosto muito daquele texto de 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo nos diz: e nós,
na qualidade de Deus, na qualidade de cooperadores de Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque ele diz: eu te socorri no tempo da oportunidade, e eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E por último, toda vez que nós vemos um juízo de Deus na Bíblia, nós aqui trabalhamos vários. Nós trabalhamos na exposição de Gênesis do juízo sobre Sodoma e Gomorra, do juízo que recaiu no dilúvio. Nós trabalhamos vários juízos ao longo das últimas séries. E todas as vezes que nós vemos o juízo, um juízo temporal, ele aponta para um dia de um juízo futuro que virá sobre todo aquele que rejeita o oleiro. O quebrar de Jerusalém aponta para o quebrar final no juízo eterno. A Guena, o vale do Inom, se tornou um símbolo do inferno. Que rejeita Cristo hoje ouvirá o som dos cacos quebrando eternamente. A palavra de Deus nos chama nesta manhã, em que estamos diante da mesa do Senhor, ao arrependimento. Nos chama à contrição, nos chama a reconhecermos que somos completamente dependentes do Senhor. Eu não sou muito hábil, eu pedi, diante deste texto, para o ChatGPT me ajudar com uma espécie de uma poesia, alguma coisa nesse sentido que pudesse encerrar esse sermão. E não é bem uma poesia, texto. E eu quero terminar lendo este texto. O torno do oleiro ainda gira. Enquanto houver torno, a misericórdia, a cruz, a perdão, a esperança. Mas se você endurecer, o próximo som que ouvirá não será mais o som das mãos do oleiro moldando, mas o som dos cacos quebrando no vale da matança. Hoje é o tempo de sermos barro maleável nas mãos do oleiro. Vamos orar. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, por tua palavra, por tua graça, Senhor, que está disponível. Tu és justo, ó Deus, em julgar, em condenar o pecado. Tu és justo, Senhor, em condenar o mal, Senhor. Porque a tua perfeição demanda que o mal seja condenado e seja punido. Sabemos, Senhor, que somos todos vasos defeituosos. O pecado nos atingiu a todos, Senhor. Todos estávamos alienados de Ti. Todos estávamos carentes da Tua glória. Todos estávamos afastados. Mas nesta manhã em que celebramos a ceia do Senhor, nós enxergamos a nossa única esperança na vida e na morte. A nossa esperança não está em nós, tampouco o nosso coração corrupto. A nossa esperança, Senhor, não está na capacidade que temos de dirigirmos os nossos passos, na nossa autodisciplina ou no nosso autoaperfeiçoamento, mas tão somente na obra do Teu Filho na cruz. Pai amado, nos voltamos a Ti neste momento e te pedimos, na verdade te suplicamos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Que nossos corações, que nossas mentes, que nossos afetos estejam apegados a Ti, Senhor. Que venhamos confiar plenamente em Ti, na Tua graça, na Tua justiça, na Tua bondade. Que venhamos estar revestidos do Senhor Jesus e não confiarmos em absolutamente mais nada. Pai, Te damos graças porque estamos aqui escondidos na Tua justiça perfeita. Te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor, como um oleiro soberano, nos molde. Traga em nós a imagem do Teu Filho, Senhor, e use o nosso tempo de peregrinação aqui na terra para a glória do Teu nome. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.